Aquele bebê fofinho, Isso. começa a engatinhar, Aquele- nasce o primeiro dente. O queridinho, né? Onde você coloca, ele fica, Ele né? fica. Então, assim, bota o bebê no berço, ele, quer dizer, via de regra, É. né? Assim, ou você consegue escolher, né? Então, agora eu vou botar na cadeirinha, vou Aham. trazer a papinha, você vai administrando aquele O bebê. espaço, o limite do espaço. Exatamente, de acordo com a sua perspectiva. Sim. Basicamente, se a gente for pensar, é isso mesmo, o bebê é uma extensão sua, Sim. né? Até aquela idade. E, de repente, vem um duende encantado, rouba o teu bebê, leva pra floresta e te Meu devolve. Deus do céu. O que é aquilo, né? Que volta. De repente, é não pra tudo, de repente, eu coloco ali, não quer ficar mais. Você sabe um exemplo que eu me lembro claramente, assim, do Pedro? Que a gente estava sentado na mesa para comer, e aí eu peguei a maçã e disse: filho, quer a maçã? E que a gente fazia assim, raspadinha. Aí ele: não, quero maçã. Falei: maçã. Mas é maçã. Não, maçã. E a gente vai falar sobre isso, entender por que desse não, por que dessa Aham. necessidade que a criança tem nessa idade de rejeitar tudo aquilo que é oferecido para ela. Sim. Mas antes de explicar, assim, do ponto de vista Sim. mais técnico, gostaria de ouvir suas histórias Sobre... de Terrible Two. Não, agora você falando me veio uma boa lembrança que eu fiz quando eles eram bebezinhos, o montessoriano. Uhum. Então eu tinha um berço, mas eu tentava tirar bastante esse berço. Eu deixava no chão, sabe, assim, o colchão depois de 8, quando eles começam a engatinhar, colocava os brinquedos baixos, assim, eu lembro dessa independência que eu já queria criar desde então. E aí, quando veio o Terrible Two, eu falei, ai, tá vendo? Foi culpa. Fui tentar outra técnica que não deu certo. Sim. Porque eu falei, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, tem uma expansão do que aquela criança quer fazer com aquele espaço que a gente vai delimitando. Eu fico pensando isso, né? Eu falo, será que a criança quer sair dali? Ela quer se colocar? O que ela quer fazer? E tem uma coisa, amiga, muito engraçada, que a gente não entende que é Terrible Two, até alguém chegar pra você e falar, porque você tá tão... É a mamadeira, é a comida, é a fralda, é o dente que tá nascendo, aí é aquela fase que a mãe perde toda a coluna, né? Que a criança tá andando, e aí você vai atrás, assim, você vira uma velhinha de 99 anos, vai cair, olha o buraco, olha isso, aquilo. Então, eu lembro que eu fiquei com isso agora na cabeça, assim, quando parece que tá passando a fase, alguém chega e fala, ai, ele está no Terrible Two. Terrible quê? Terrible Two? Aí, quando você dá aquele Google, você descobre 101 livros sobre Terrible Two. E você, por que eu não vi? Por que eu não li? Por que eu não tô sabendo? Porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu acho que toda mãe tem isso, assim, né? De você falar, não vou passar por isso. Uhum. Não é? Mas olha, aí é que vem o meu convite para você que está aqui nos assistindo e está passando por essa fase. Porque a gente não encontra na literatura sobre o desenvolvimento infantil nenhuma referência a essa fase Terrible Two. Isso foi um nome que foi dado para tentar acalmar um pouco, explicar um pouco essa frustração, dessa expectativa de que aquilo não acontecesse por parte do adulto, para algo que a gente tem que agradecer quando começa a acontecer, porque significa que a criança está se desenvolvendo conforme previsto. Tá no caminho certo. Porque o que acontece? Até os 2 anos de idade, né, como você falou, a gente está gerindo ali a sobrevivência desse bebê, né? A alimentação, a rotina, é o sono. Você está entendendo a sua dinâmica de vida agora com aquele outro serzinho, com aquela outra vida ali. E você vai administrando a partir do seu ponto de vista. O que acontece perto aí, porque a gente fala dos 2 anos, mas vamos colocar entre 1 e 3, até 4, que é 4, quando a gente tem né? uma grande... Sim, com 4 a gente começa a ter uma grande virada, que é o desenvolvimento do córtex pré-frontal, da região do cérebro que vai poder permitir que aquela criança tenha um caminho de autorregulação, de amadurecimento emocional, de planejamento das suas ações, de regulação mesmo, né, dos impulsos. Mas neurologicamente já tem uma mudança ali nessa fase. Tem uma mudança que acontece, amiga, que é o processo de formação de identidade, de individuação dessa criança. Então, você quer ver uma coisa que vai deixar claro pra gente essa mudança? Até os 2 anos, basicamente, a criança se refere a ela mesma assim, a neném vai, Verdade. a Renata vai, a Luciana vai, e depois ela começa a falar eu.
Que é quando ela começa a perceber que ela é alguém separado dessa mãe. E a forma que ela tem para fazer isso, muitas vezes, é através da negação. Sim. Então, é assim, eu digo não, imagina assim, como uma situação que você... o luto, vamos pegar o luto na vida do adulto. Então, você tinha um parâmetro, uma previsibilidade da sua vida convivendo com aquela pessoa que era teu parceiro, tua parceira. E, de repente, essa pessoa sai da sua vida, ou por um caso de morte, ou por um caso de separação, enfim, essa pessoa sai da sua vida. Tudo aquilo que era previsto, tudo aquilo que acontecia a partir da relação entre vocês... Não tenho mais. Não tem mais. O cérebro humano, ele precisa de previsibilidade. Quando isso se desfaz, ele entra em pânico. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, numa situação de luto, você já reparou que você chega para falar com a pessoa e fala, vamos ao cinema? Não. Vamos no restaurante? Não. Tudo é não. Não, porque eu preciso me voltar para dentro. Sim. E é isso que acontece com a criança com 2 anos de idade. Ela precisa se voltar para se perceber. Então, essa ideia de que a gente é uma sociedade muito centrada no adulto, né? Então, assim, a gente precisa... O adulto, ele quer fazer a partir do ponto de vista dele. E não da criança, sim. Quando, na verdade, a criança não está testando o adulto, ela está se percebendo. Sim. Ela está entendendo a si mesma. Então, ela vai dizer não, muitas vezes para depois dizer, tá bom, vai. Eu quero a maçã, nesse exemplo que eu dei do Pedro, né? Então, assim, não, quer essa roupa ou essa roupa? Nenhuma delas. Não fui eu que pensei isso. Não fui eu que processei. E neurologicamente, a gente começa a ter podas neurais nessa fase que vão permitindo que a criança pense sobre coisas que ela não pensava antes. Então, se isso está acontecendo com seu filho, agradeça. Que é isso mesmo que é para acontecer. É para acontecer. É um processo natural, né?